alunos! Eu sou a professora Carla Lima e vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Hoje com o nosso material sobre geopolítica do mundo atual. Tá? Então, quando eu falo de geopolítica, eu não posso confundir conceitos. Certo? Eu não posso confundir contextos também, porque tem muita gente que associa a geopolítica à geografia política ou a atualidades. E esses três temas são divergentes, apesar de estarem diretamente ligados também. Como assim, professor? Explica melhor isso aí. Quando eu vou falar de geografia política, eu vou estar abordando conceitos. É uma geografia mais teórica. Por exemplo, vou abordar conceito de território, nação, estado, população, vou abordar conceitos. Tá? Então, entra dentro de uma perspectiva mais teórica dos termos usados dentro da geografia administrativa, territorial. Tá? Porque, geralmente, a geografia ela analisa o território e os seus acontecimentos em torno desse conceito, território, tá? Desse termo. E aí, quando eu vou tratar da geopolítica, a geopolítica eu vou abranger já um contexto mais prático de acontecimentos, das inter-relações entre os países, das suas diplomacias, dos seus contatos, aquilo que ocorre dentro de várias esferas. Vou abordar o aspecto histórico que alterou determinada região, por exemplo, o surgimento de novos países, a fragmentação de um país para que haja o surgimento de vários outros. Né? Então, a partir também do momento que eu analiso conflitos, guerra no Iraque, guerra no Irã, então, eu já estou abordando aí um contexto mais associado à geopolítica, tá? Que ela é mais prática, ela é cotidiana, ela remete aí um contexto relacionado a fatores históricos, fatores econômicos. O que mais que eu posso abordar? Conflitos, né, como eu já mencionei aqui para vocês. Tá? Então, tudo isso aí dentro da relação que existe entre os países e os acordos que são firmados entre eles. Tá bom? Então, dentro do conceito de geopolítica, está essa inter-relação existente entre os países. A inter-relação, ainda mais quando está relacionada às estratégias, ao saber estratégico. Tá? Então, eu coloco aí no material para vocês, disponibilizado para vocês, esse conceito como uma ciência intimamente relacionada com o saber estratégico. É justamente as estratégias dos países que vão determinar o processo histórico, aquilo que vai acontecer no decorrer da história, no âmbito econômico, os conflitos que ocorrem, os acordos que são firmados entre esses países, tudo isso com o objetivo de quê? Cada Estado-nação, com seu respectivo representante, os seus respectivos representantes, estarão ali em busca da organização, do conhecimento, propondo novas estratégias, propondo novas determinações para que o território seja analisado, para que aquele conceito seja fundamental para os interesses soberanos daquele determinado Estado-nação. Tá? Como assim conceito soberano? Quando eu falo em interesses soberanos, eu vou tratar de um termo específico. Soberano quer dizer próprio, né? Único, seu, soberano. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente percebe muito esse contexto entre os países, essas relações entre os países, com o objetivo da busca incessante pela hegemonia. Certo? Então, esse termo, tá? Busca pela hegemonia. Esse termo hegemonia, ele está relacionado à liderança. Liderança, destaque no cenário internacional. Certo? Então, quando a gente vai analisar o contexto de geopolítica, a gente vai abordar isso aí. Então, muitas pessoas também associam geopolítica com atualidades. E por que alguns geógrafos diferenciam a geopolítica de atualidades? Geralmente, nos editais, colocam tudo junto, né? Mas alguns colocam já separados. Mas aí o que acontece? É importante você saber que, quando a gente vai tratar do conceito de geopolítica, a gente vai tratar, então, desses fatores que eu mencionei aqui. Atualidades são coisas do dia a dia que estão mais em ênfase no momento. Tá? Então, ele é um material que está relacionado ao contexto atual,
como o próprio nome já diz, a atualidade, né? Então, o que vem acontecendo no cenário econômico, político, ideológico, no mundo inteiro, na atualidade, recentemente. Então, são acontecimentos mais recentes. Quando eu vou tratar de geopolítica, eu vou abordar, então, uma visão de mundo, certo? É uma visão de mundo. Então, eu coloquei aí para vocês uma imagem, por exemplo, da reunião do G20. O G20, o grupo dos 20, o grupo dos países, os 20 países mais poderosos economicamente do mundo. Tá? Então, isso aí é um exemplo de como abordar a geopolítica. Certo? Eu vou tratar aí dessa integração, da forma como esses países, então, se juntam para poder tratar de determinados assuntos. Nesse caso aí, os fóruns internacionais, que esses países se articulam para poder tomar decisões que vão favorecer economicamente seus territórios. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, os processos históricos, suas implicações sociais, territoriais, é analisado dentro da geopolítica. Tá bom? Vamos lá, então, iniciar aqui o nosso material, começando falando sobre um contexto importantíssimo. Quando eu falo de geopolítica atual, certo? Do mundo atual, ó, alguém anota? Quando eu falo da geopolítica no mundo atual, eu estou me referindo ao mundo pós-Guerra Fria. Tá bom? Então, você já vai colocar aí o mundo pós-Guerra Fria. Por que eu não vou colocar agora? Antes de começar a falar sobre a Guerra Fria, eu vou fazer uma retrospectiva. Como estava o mundo após a Segunda Guerra Mundial? Certo? Então, existia naquela época uma ordem mundial. Uma ordem mundial onde a gente sabe que existia um equilíbrio de forças. Durante a Guerra Fria, existia, então, uma ordem bipolar. Isso aqui é uma retrospectiva, tá? Ordem mundial. Coloca aí para vocês. Ordem mundial. Certo? Então, durante a Guerra Fria, essa ordem era bipolar. Vamos lembrar o que era essa ordem bipolar? O mundo estava dividido em duas partes, capitalista e socialista, sob o domínio dos Estados Unidos, capitalista, e o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialista, certo? O mundo estava, então, dividido em duas correntes ideológicas, capitalista e socialista, dividida entre Estados Unidos e União Soviética, que eram as duas superpotências da época da Guerra Fria. Interessante que os dois lutaram juntos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mas eles possuíam ideias antagônicas, né? Então eles divergiam em muitas coisas, não dava para continuar caminhando junto. Então acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe muito bem que durante o processo de guerra, os Estados Unidos financiou uma série de países a se reconstruir no pós-guerra, né? A União Soviética fez a mesma coisa. Então, o que acontece? Dentro desse processo, eles conseguiram ganhar um grande destaque econômico. Então, o mundo ficou ali bipolarizado entre essas duas superpotências de grande destaque econômico da época. Tá? Isso aí, então, a gente chamava da ordem mundial durante o período da Guerra Fria. O mundo dividido entre Estados Unidos e URSS. Capitalismo e socialismo. Todo mundo precisa lembrar desse detalhe, tá? O mundo bipolar, o mundo da Guerra Fria. Aí existia essa ordem mundial que ela era bipolar, ok? Até aí? O que ocorre aí, gente? Nessa época da Guerra Fria, por que ela foi chamada Guerra Fria? Porque o enfrentamento entre as duas superpotências, eles não se deram diretamente. Significa que não houve um confronto armado entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então foi tudo na paz, só questão de conversa, né, negociações. Não foi bem assim. Não existia um confronto direto entre os Estados Unidos e a URSS, mas eles financiaram muitos e muitos conflitos durante o processo de Guerra Fria. Tá? Basta você lembrar, por exemplo, da divisão da Coreia, basta você lembrar da Guerra do Vietnã. Foram acontecimentos que ocorreram durante a Guerra Fria, tá? Durante essa bipolarização mundial. Então, dentro desse equilíbrio de força, dessa busca pela hegemonia, que é a liderança no cenário internacional, né, está no topo, ser a super, hiper, mega potência mundial, essa disputa ela se deu no setor armamentista, porque
vocês todos devem lembrar que tanto os Estados Unidos quanto a URSS produzem armas químicas, né? Então, houve durante um período até uma ameaça da possibilidade de existência de uma terceira guerra mundial com proporções nucleares. Né, com proporções nucleares. Então, isso assim aterrorizou o mundo inteiro desse período por conta justamente do medo, né, do medo, da tensão, da existência, da disputa, do equilíbrio de força que deveria existir entre essas duas potências da época. E aí o que acontece? Por exemplo, corrida espacial, a gente sabe que a URSS mandou a cadela até o espaço. Aí depois veio os Estados Unidos, mandou o primeiro homem à Lua. Professora, mas eu soube que aquilo ali é tudo falso, não sei o quê. Gente, não importa, tá? Quando vocês forem fazer o vestibular de vocês, o concurso de vocês, o que vai estar lá na prova é isso que consta nos livros didáticos, é isso que conta nos artigos científicos, então é o que você vai levar em consideração. Ok? Então, olha só, corrida armamentista, corrida espacial, cortina de ferro, são termos usados para definir esse período da ordem mundial chamada de ordem bipolar. Tá? E qual foi o grande símbolo do fim dessa ordem bipolar? Qual foi o grande símbolo? Foi a queda do Muro de Berlim. Tá? Em 1989, houve, então, a queda do Muro de Berlim, né? Derrubaram o Muro de Berlim, que era o símbolo da divisão entre capitalismo e socialismo dentro de Berlim, capital da Alemanha, certo? Berlim Oriental, Berlim Ocidental, ficou dividida aí, Muro de Berlim, certo? Ficou dividida aí entre capitalistas e socialistas. Então, quando aconteceu isso aqui, em 1989, caiu o Muro de Berlim, pronto, acabou a Guerra Fria. Acabou o equilíbrio de forças. Então, passaria a existir no mundo uma força unipolar, passaria a existir, já que acabou a Guerra Fria, acabou a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, todo mundo lembra que a URSS perdeu nessa disputa, né? Porque enfraqueceu economicamente, não conseguiu acompanhar os Estados Unidos dentro dessas disputas todas e acabou quebrando, né? Se fragmentou, aí deu origem a vários países distintos, tá? Entre eles o economicamente mais destacado, que foi a Rússia, que saiu aí com a maior parte, por exemplo, do arsenal bélico, né? Arsenal de guerra da URSS ficou para a Rússia. Tá? Então, o que acontece? Saiu mais fortalecida a Rússia desse processo aí. Porém, todas as outras nações que formavam a URSS se fragmentaram. A URSS chegou ao fim em 1991. 1991 foi decretado o fim da URSS. Tá? Se fragmentou, deu origem, então, a várias repúblicas aí. Independentes. Tá? Alguns grupos se juntaram e formaram a CEI, Comunidade de Estados Independentes. Outros não integraram. Por exemplo, a Letônia, Estônia e Lituânia preferiram se aliar ao lado das repúblicas capitalistas. Então, o que acontece? A partir desse processo aí, já não existia mais um equilíbrio de força, a maioria dos países que antes eram do leste europeu passaram a se tornar capitalistas. Dentro desse processo, os Estados Unidos passou também a ter uma grande influência nessa transição de países que eram socialistas e passaram a ser capitalistas, porque ele passou a financiar economicamente. Aqueles países que já não tinham mais a vantagem econômica do Pacto de Varsóvia, que era o incentivo, né, financeiro para que eles se mantivessem economicamente, eles passaram, então, a ser chamados para o lado da OTAN, né, e a partir daí eles tiveram o incremento econômico de fortalecimento das suas economias financiada pelos Estados Unidos. Então, isso foi um atrativo para que eles também deixassem a organização, o formato capitalista de economia, de governo, e aderissem ao capitalismo. Tá? Então, dentro desse processo, algumas integraram a comunidade de estados independentes, outros grupos se aliaram aos países da Europa Ocidental capitalistas. Tá bom? E aí, dentro desse contexto, surgiu, então, essa ordem unipolar, já que a URSS, né, caiu fora, já era, emergiu, tá?
O que aconteceu? Tornou-se, então, essa ordem unipolar. De certo modo, os Estados Unidos, ele acabou saindo com grande destaque, sim. Tá? Então, a gente pode dizer que no setor militar, militarmente, os Estados Unidos conseguiu, então, se tornar a grande hiperpotência mundial. Porém, no setor econômico, durante todo esse processo que decorreu o período de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1989, com a queda do Muro de Berlim, 1991, com o fim da URSS, muitas águas rolaram. E é o que acontece? Muitos países também surgiram como grandes economias nesse período. Tá? Então, quais países eu vou citar aqui para vocês? Vou citar aqui para vocês que essa ordem ela não foi unicamente unipolar, certo? A gente pode, então, usar um conceito que a palavrinha pode se tornar um pouquinho difícil para vocês. Tá? Unipolar, multipolar ou unimultipolar. Qual seria o termo correto para tratar a nova ordem mundial? Quando a gente trata do mundo pós-Guerra Fria, coloca aqui, mundo pós-Guerra Fria, a gente vai tratar, então, sobre a geopolítica do mundo atual. Tá? Então, esse é o marco inicial para tratar da geopolítica do mundo atual. Todos os acontecimentos que sucederam esse período pós-Guerra Fria, toda a estrutura organizacional do mundo, a gente chama de nova ordem mundial. Tá? Então, como é aqui a nova ordem mundial? Unipolar, com a liderança hegemônica dos Estados Unidos no setor militar, produtor de armas químicas, investe maciçamente em arsenal bélico, tá? O exército capacitadíssimo, a agência de segurança extremamente capacitada também. Então, dentro desse contexto aí, eles investem mesmo, maciçamente, sem dó. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente tem uma ordem unipolar. Tá? É a potência que tem maior poder militar no mundo, continua sendo os Estados Unidos. Porém, como eu disse para vocês, surgiram outras potências econômicas. Vou citar aqui para vocês algumas. Se a gente for levar em consideração hoje quais são as maiores economias do mundo atual, a gente vai colocar, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Em segundo lugar, a gente vai colocar a China, principalmente a partir da década de 90. Tá? A China ela teve um crescimento vertiginoso a partir da década de 90. Tá? Terceira, a gente vai tratar como Japão. E o quarto, a gente vai tratar como Alemanha. Essas são as maiores economias do mundo atual. Então, o mundo, a partir daí, ele já não era mais unipolar. Ele já deixou de ser bipolar e já não tem como ser unicamente, economicamente unipolar. Porque já não era mais só os Estados Unidos detentor da tecnologia, detentor da modernização, do desenvolvimento econômico, já não era mais só os Estados Unidos no cenário internacional. Tá? Então, nós tínhamos aí também a presença da ordem multipolar. Tá? Vou colocar aqui, além dos Estados Unidos, nós temos também o Japão, como eu já mencionei para vocês. Estou falando no período logo após o fim da URSS, tá? Acabou a Guerra Fria, surge a ordem multipolar. Novo cenário econômico, novo cenário pós-Guerra Fria, nova ordem mundial, tá? Esqueçam a ordem mundial, esqueçam não, lembrem da ordem mundial, porque senão vocês não têm como associar o material à nova ordem mundial, que é essa que eu vou tratar agora. Tá? Japão, Estados Unidos, Japão, Alemanha. Vou mencionar aqui a Rússia também. Por quê? Como eu já disse aqui a vocês, foi a república que saiu mais fortalecida do processo de queda da URSS, do processo de fragmentação da URSS. Tá? A Rússia foi a que saiu mais fortalecida economicamente, militarmente, em todos os sentidos, a Rússia saiu mais fortalecida. Tá bom? Então, o que acontece? Nós temos aqui um mundo multipolar, vários polos de poder econômico. Então, a gente já não pode mais dizer que o mundo ele é unicamente unipolar.
Tá? Por quê? A gente sabe muito bem do poder militar dos Estados Unidos. Tá? A gente tem aqui o Japão como uma grande detentora de tecnologia, de ponta, né? Robótica, microeletrônica, os softwares japoneses. Por quê? Porque os japoneses eles aproveitaram aquele investimento do Plano Colombo, que eles receberam lá pós Segunda Guerra Mundial, que foram arruinados, né, devastados com aquelas bombas atômicas que foram lançadas no território deles, e eles foram indenizados, eles receberam dinheiro, né, dos Estados Unidos, chamado na época de Plano Colombo, e eles souberam aproveitar muito bem esse dinheiro. Investiram maciçamente em educação, em tecnologia, em infraestrutura, né? Então, isso fez com que o Japão, surgisse aí, emergisse como uma grande potência econômica tecnológica. Tá? Então, a gente tem aqui o Japão como grande potência tecnológica, a Alemanha, extremamente rica em minério, principalmente minério de ferro. Tá? Então, a Alemanha surge aí também com grande importância econômica, tá? E a Rússia, porque ela herdou aí da URSS a maior parte do que gera lucro para essas repúblicas, tá? Para as antigas repúblicas da URSS. Então, a partir daí, o que é que eu vou trazer para vocês? A ascensão do Japão e da Alemanha. Quando a gente vai falar de ascensão, a gente fala de quê? Surgimento, né? Surgimento, então, crescimento do Japão e da Alemanha. Que eles cresceram justamente em virtude desses investimentos maciços. O Japão, o Plano Colombo, a Alemanha, o Plano Marshall. Tá? Isso aí vocês precisam lembrar que é contexto Segunda Guerra Mundial. Mas entra aqui porque vai tratar de quê? Vai tratar, gente, da ascensão, né? Justamente desse destaque que o Japão e que a Alemanha ganharam. Tá? Então, dentro dessa expectativa aqui que eu estou citando para vocês, dessa perspectiva toda que eu estou citando aqui para vocês, eu vou mencionar para vocês que essa nova ordem aqui, tá? Essa então é a nova ordem mundial. Portanto, quando a gente vai falar de geopolítica do mundo atual, a gente começa a analisar o mundo a partir desse momento aqui, tá? Nova ordem mundial. Então, a gente tem aqui o Japão, né, a ascensão japonesa. A gente sabe que o Japão ele tem uma organização econômica baseada inicialmente nas zaibatsus, que eram as terras comuns, né, as terras comunitárias, no tipos de cooperativas. Então, com o passar do tempo, tem as áreas mais antigas, né, que são essas áreas de zaibatsus, e tem as áreas mais tecnológicas, que são as mais recentes, que é a parte onde eles investiram maciçamente o dinheiro que eles receberam do Plano Colombo. Então, isso deu uma ascensão, né, favoreceu o crescimento econômico do Japão. Tá? Então, a gente tem aqui também a Alemanha, que, como eu já disse a vocês, uma região extremamente rica em minério, principalmente o carvão mineral, uma importante fonte de matéria-prima para as indústrias, apesar de que já não é mais tão utilizada assim, mas ainda é importante fonte de matéria-prima. Tá? Então, subsolo rico. O que é que o Japão e a Alemanha têm aqui em comum que faz com que eles tenham desvantagens em relação aos Estados Unidos e à Rússia? Nem o Japão nem a Alemanha produzem armas químicas. Tá? Professora, mas é bom ter armas químicas, armas nucleares? Claro que não. Não estou dizendo isso, que é importante ter armas químicas. Mas, dentro de um contexto de uma guerra, por exemplo, de um enfrentamento militar, eles saem em desvantagens comparado a essas outras duas potências aqui. Tá? Obviamente, né? Eles não têm armas químicas. A Constituição japonesa proíbe isso, até porque, né, gente, eles foram massacrados durante a Segunda Guerra Mundial justamente pela existência, pelo lançamento de armas químicas, de 2 bombas atômicas, né, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Todo mundo conhece essa história. Então, eles passaram por algo muito forte na história deles, relacionado à arma química, e, obviamente, eles não querem mais isso para a história deles. Tá? Então, por que eu coloquei esse termo aqui, unimultipolar? Porque quando eu falo na parte militar, os Estados Unidos continuam na liderança, na hegemonia. Os Estados Unidos se destaca. Tá? Então, em termos militares, os Estados Unidos continuam no destaque. Tá? Ele se manteve no destaque da hegemonia. Mas, quando eu falo no ponto de vista econômico, no ponto de vista social, no ponto de vista relacionado a todo um contexto que vai determinar uma grande potência,
Aí, então, entram outros territórios, entram outros países, que posteriormente, hoje, né, nos dias mais atuais, passando aqui traçando um link aqui para a atualidade, a gente tem a emergência aí da China, né? A China, então, surgiu aí como a segunda grande potência econômica, um país emergente, né, que está aí no páreo economicamente com os Estados Unidos, justamente devido ao seu rápido crescimento econômico, que a gente vai abordar mais à frente. Vou falar um pouquinho aqui sobre a Rússia, que eu não falei ainda, tá? A Rússia é uma região, um país extremamente rico em minerais, em recursos energéticos, tá? Principalmente o gás natural. Gente, o gás natural russo é algo assim de grande importância para eles. Por quê? Porque isso garante um certo controle deles em relação aos países europeus. Por quê? O gás natural russo é utilizado para aquecer as moradias de muitas pessoas dentro do território europeu. Tá? Então, muitos países compartilham o gás, né? Compram o gás da Rússia. Então, em qualquer situação de conflito, basta a Rússia dizer, vou cortar, fechar aqui essa torneirinha de gás natural, e aí todo mundo fica assim, né? Receoso, ninguém quer, de certa forma, enfrentar a Rússia lá no contexto Europa. Né? A gente sabe que a Rússia tem uma parte europeia e uma parte asiática. E o que acontece? Acaba a Europa mantendo essas relações diplomáticas diretamente com a Rússia, por conta também dessa dependência energética em relação ao gás natural da Rússia. Tá? Então, extremamente rica em recurso energético, dentre eles, como eu citei aí, o gás natural. Produz arma química, produz armas nucleares, né? Então, aí, desde a época da Guerra Fria, a gente sabe que esse processo aí de produção de armas nucleares, a Rússia foi quem herdou a maior parte do arsenal bélico, tá? Então, continuando aí, a Rússia, outra característica da Rússia, se envolve muito em disputas territoriais. Vou mencionar aqui a anexação da Crimeia, que é um território da Ucrânia, que é um contexto mais recente. Tá? Então, essa anexação da Crimeia é um impasse em relação à amizade da Rússia com outros territórios, em relação à coexistência da Rússia em alguns fóruns importantes. Então, a Rússia acabou tomando posse ali daquela área da Crimeia, porque a maior parte da população ali é de origem russa. Né? Então, como a Ucrânia estava querendo se aproximar da União Europeia, a Rússia foi lá e tomou conta lá do território da Crimeia, porque a maioria da população é russa. Tá? E isso não agradou de forma alguma os Estados Unidos, não agradou de forma alguma a União Europeia. Né? Por quê? Porque foi uma anexação que não foi reconhecida. Tá? Uma anexação que não foi reconhecida pela ONU, não foi reconhecida, tá? Internacionalmente. Então, tem esse impasse aí, tem essa briga aí da Rússia no cenário internacional. Outra coisa, a Rússia também ela coopera com alguns países de organização ditatorial, tá? Organização política ditatorial, por exemplo, a Coreia do Norte. Tá? A Rússia ela tem uma parceria forte aí com governos como o Irã, né? Como a Coreia do Norte, que a gente sabe muito bem que são governos bem complicados também. E outra coisa, a Rússia também enfrenta alguns conflitos separatistas nas suas áreas de fronteiras. Tá? Ali no Cáucaso, né, que é uma área de cordilheiras, tem muitos grupos separatistas, né, que são minorias étnicas que querem independência em relação ao território russo. Então, isso afeta bastante a Rússia no contexto atual. Tanto que isso fez com que a Rússia fosse expulsa do G8, né, que agora é G7. Tá? Depois eu vou falar com mais propriedade a respeito desse assunto para vocês. Tá? Na sequência, eu vou falar um pouquinho também sobre a China, porque a China, apesar de eu não ter colocado ela aqui na ordem multipolar, ela surgiu como a segunda maior economia do mundo. A partir da década de 90, ela surge aí como a segunda maior economia do mundo, quase chegando perto aí do PIB dos Estados Unidos. Tá? Tamanho é o crescimento econômico chinês. Ok? Então, dentro dessa perspectiva aí, o que eu vou falar sobre a China? O crescimento chinês se deve a vários fatores. Um desses fatores é a criação das ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Todo mundo sabe que a China é essencialmente politicamente socialista. Né? Mas a sua economia é uma economia de mercado. Tá? Então, essas áreas de zonas econômicas especiais
elas configuram como a área tecnológica do território chinês para que haja, certo, essa entrada de multinacionais, esse contato com o capitalismo. Então, politicamente socialista, mas economicamente capitalista. É o capitalismo de mercado. Ok? Então, continuando aqui, ó, segunda maior população do mundo, outra característica chinesa, é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tá? É um cargo importante, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Produz também armas nucleares, tá? Tem aproximação econômica com a África, grande importância da aproximação econômica com a África, porque é de lá que ela tira a maior parte dos commodities, que ela utiliza para a produção industrial, também para suprir as necessidades de alimentação, entre outras coisas, da população chinesa, que é numerosa. Também tem algumas disputas tecnológicas, econômicas com os Estados Unidos. É claro, os Estados Unidos, a China está em segundo lugar, mas ela quer estar em primeiro, né? Então, ela está ali naquela disputa com os Estados Unidos. E também tem algumas disputas territoriais. Tá? Eu vou tratar desses temas aí mais detalhadamente na nossa próxima aula. Até lá, espero vocês.